Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um episódio do nosso VBHcast. O VBHcast é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Essa é a segunda temporada do nosso podcast sobre valor em saúde e muito mais. Eu sou o Rafael Ielpo e apresento essa segunda temporada. Hoje a gente recebe aqui a Natália Sarraceni, ela é colega médica, ela já vai se apresentar. Todo esse conteúdo ele é produzido pelo IBRAVES e tem o apoio institucional da Novartis. A gente, nesse ano, nessa segunda temporada, a gente vai focar principalmente em aprofundar um pouco o nosso debate, a nossa conversa, do que foi apresentado lá no CLAVES, o Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde, que foi realizado no Rio de Janeiro, no ano passado. Foi um evento super interessante, com discussões super ricas, e a gente está buscando aqui esmiuçar um pouco mais esses assuntos que foram tão interessantes trazidos lá na plenária e que a gente hoje vai discutir um pouco mais a fundo. Eu vou deixar a Natália se apresentar, mas já dando aqui um gostinho do que a gente vai falar sobre valor e saúde em pronto-socorro. É algo que, no mínimo, traz a curiosidade da gente ouvir como que num lugar tão complexo a gente consegue ter iniciativas baseadas em valor, mas a Natália está aqui para ensinar um pouco para a gente como que foi feito isso. Natália, muitíssimo obrigado pela tua presença, é um prazer enorme receber você aqui, tá? E eu queria começar que você se apresentasse um pouco, contasse a tua trajetória, como que você veio parar na medicina, como que você veio buscar saúde e em que momento essa história da gestão começou a falar um pouco mais alto do que a de cirurgia, como que você fez essa mudança e aonde que o valor em saúde entrou na tua vida profissional para hoje você estar aí fazendo iniciativas ligadas a isso de maneira tão brilhante. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, né? Então é uma honra poder participar, contribuir com a experiência que eu tive no pronto atendimento. Então, falando de quando eu comecei a decidir ir para a área da medicina, né? Eu era adolescente, não teve um momento específico, alguém familiar que ficou doente, alguma coisa. Era uma coisa que eu já sabia que eu queria fazer a medicina. Já queria desde cedo. Já queria desde cedo. Legal. Aí, inicialmente, eu achava que eu ia para a área da clínica, porque não tem ninguém na minha família médico, eu fui a primeira a introduzir isso na família e eu achava que ia para a parte clínica. Só que eu sempre gostei de fazer coisas artesanais, sempre tive a habilidade de fazer algo artesanal, exato. E aí um dia um professor meu olhando, para que área você vai? Eu falei, eu vou para a clínica, professor. Ele falou, você acha que não? Ele falou, porque o clínico não quer pôr a mão, e eu estou na cirurgia, eu queria tocar no tecido, eu queria entender. Aí um dia ele me viu fazendo uma sutura, aí ele falou, um dia você vai me agradecer de estar em cirurgia grande. Aí aquilo plantou uma sementinha dentro de mim, né? Então ele despertou algo que eu nem mesmo sabia que eu gostava. Aí eu comecei a olhar com outros olhos para a cirurgia e me apaixonei, né? É muito gostoso o procedimento, Sim. A clínica, tudo. E aí, terminando, comecei a fazer residência, né? Fiz residência de cirurgia geral, depois fui para aparelho digestivo. E aí, quando eu terminei aparelho digestivo, meu próprio chefe da residência, isso foi em São Paulo, ele me convidou para ir para Campinas. Ele tinha uma proposta para estruturar um sistema de oncologia muito baseado na parte humanizada, tentando ter agilidade nos processos. E aí, ele me convidou, só que eu ia fazer só a parte assistencial. Tá. Eu ia ser a referência da cirurgia, exatamente. Perfeito. Só que chegando lá, eu tinha uma proposta de ganhar um valor fixo. E aí, assim, Campinas, por mais que seja uma cidade grande, as pessoas já estão acostumadas com os profissionais ali dentro. Sim. Então, assim, não era uma coisa que eu tinha uma agenda cheia. Então, eu tinha ociosidade justamente porque... é a avó que operou com o profissional, é a filha que vai, e até você ser conhecida, eu tive um período de ociosidade. E aí foi nisso que eu entrei na parte da gestão, que eu utilizei esse tempo livre para começar a entender esse universo, que a gente não aprende isso na faculdade. Exatamente. Isso é uma deficiência que eu acho da nossa... E é uma coisa incrível quando você vai realmente conhecendo. Eu falo assim, nossa, enquanto eu estou operando, olha tudo isso que está acontecendo, olha tantos processos, mapeamento que o pessoal faz. Então, isso foi me encantando. Aí, eu acabei me tornando coordenadora da cirurgia, na parte da oncologia. Tá. Né? A gente fez o Fast Oncology para agilizar os atendimentos, né? Ter a prioridade. Então, a gente fez uma revisão dos fluxos, foi bem interessante.
A gente trouxe o ONA 3, não tinha nenhuma acreditação, já Que foi legal. direto para o ONA 3. Então, eu entrei com tudo ali na parte da gestão, né? E aí, depois disso, eu tive a oportunidade, eu acabei indo para as clínicas de especialidades. Sim. Aí já era um olhar mais focado para DRE, então eu tinha que ver o quanto estava vindo de receita, se estava dentro do orçado, então qual ação que eu tinha que fazer para melhorar isso. Então aí me trouxe um outro conhecimento que Pra foi gente muito bom. É nulo, né? Que a gente não sabe exato. olhar uma demonstração de resultado, nunca passou na nossa frente isso na Nunca. faculdade, né? E vou te falar que era uma parte que eu mais gostava, Sim. era entender onde estava indo o dinheiro, qual era o custo fixo, variável. Foi uma época muito gostosa. Que legal. E aí eu tive a oportunidade de ser gerente médica dentro do hospital em Campinas. E aí eu tive um outro universo, olhar. porque o hospitalar é o todo, né? Exato. Também participei da parte das acreditações, tudo mais. Então, aí tudo foi contribuindo, né? Fiz o meu MBA em Gestão em Saúde pela FGV também. Mas a prática Tem nada igual. não tem nada igual. Então, veio para complementar, mas o que consolidou mesmo foi a parte prática. Saindo da gerência médica, eu fui convidada para fazer consultoria, né? E aí eu comecei a fazer consultoria para melhorar o processo, muito focado na parte financeira. E aí nisso surgiu um convite da pessoa que trabalhava comigo, né? Do gestor da empresa. Ele entrou para uma outra empresa que trabalhava com serviços médicos. Eles queriam muito ir para a parte do público, do privado, desculpa. Tá. E aí, como a pessoa que trabalhava comigo, ele tinha muito know-how na parte do privado, aí eles fizeram essa parceria e eu acabei entrando junto. Legal. E aí você foi para uma consultoria de serviços médicos, é isso? Eu fazia a gestão, era gerente médica de contratos, então eu gerenciava contratos dentro da empresa. Tá. Né? E aí um dos contratos que foi que a gente apresentou no Claves foi o serviço de pronto atendimento que a gente fez baseado em valor, né? Então tinha a performance, os indicadores que a gente elencou para conseguir fazer essa gestão, né? Esse resultado. Perfeito. Nós vamos entrar então um pouco nessa história, nessa conversa ali da Unimed Piracicaba. E aí, contextualiza um pouco pra gente aí, Natália. Vocês já estavam lá, já forneciam serviços médicos para o pronto-socorro, isso nasceu a partir dessa conversa. Como que era ali? O que eram as dores? O que eram as coisas que o contratante motivava a busca por uma solução numa consultoria? O que estava doendo ali para ele? E como que foi essa história de vocês entrarem ali? Olha, foi uma negociação que durou muito tempo. Imagino. Muito tempo. Principalmente pela questão dos cooperados, né? Como se terceirizasse, é como se estivesse entrando alguém que Exato. fosse tirar a parte financeira médica deles, né? Exato, então teve bastante resistência. Mas aí o presidente, né, da Unimed, ele deu oportunidade para ter uma melhora, deu um tempo, ele não sentiu essa melhora e aí ele decidiu buscar outros caminhos, né? Então a maior queixa dele era os pacientes, queixa de paciente, porque o pronto-socorro vivia lotado. A questão de reclamação dos próprios profissionais, então toda semana ele tinha que... algum profissional ia ter alguma queixa do funcionamento do pronto atendimento mesmo, e a falta de previsibilidade também financeira ali dentro. Legal. Então, a experiência do paciente, essa queixa frequente, a superlotação e reclamações dos próprios profissionais lá dentro. Tá. Né? Porque o que eu vejo? Eu vejo o pronto-socorro, eu sempre falo isso, eu vejo como um guardião do hospital. Porque é a porta de entrada. Uhum. Né? Então, assim, o médico operou, acabou o expediente dele, o paciente não sabe o que fazer, ou entra em contato com o médico, vai para o pronto-socorro. Sim. O paciente não sabe o que fazer, vai para o pronto-socorro. Então, eu acho que ele é um grande guardião do sistema. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que olhar com uma forma diferente. Eu acho que o pronto-socorro tem muito preconceito, porque é um lugar que dá prejuízo. Sim. Né, dá dor de cabeça, ninguém olha direito, só que eu acho que precisa começar a valorizar e ter um olhar diferente para quem trabalha lá, para os processos. Eu vejo acho que tem uma profundidade até maior na questão do pronto-socorro, né? A gente estava conversando um pouco até antes, tem uma questão de acesso. Uhum, exato. Né? Se a gente olhar a classificação de Manchester, verde,
70%, 75% É isso. são classificados como de baixo risco, né? Então não é Exato. uma emergência, pelo menos ainda não é, enfim. E aí tem uma questão do paciente de não ter acesso. Por mais que seja baixa a complexidade, é um problema que ele tem, ele quer resolver. Exatamente. Então, ele não vai esperar 2 semanas, 1 mês. Então, é lá onde ele vai resolver. Por isso que é tão complexo. Os pacientes, muitas vezes, por questões de acesso, de tempo, ele precisa trabalhar, cuidar da filha, do Exato. filho, enfim. O tempo que eu tenho é às 8 horas da noite. Eu vou no pronto-socorro para fazer uma consulta de rotina, para ver se a minha pressão está boa, enfim. Tem todas essas questões, e aí por isso que eu acho tão interessante essa nossa conversa, porque realmente o pronto-socorro ele é um lugar inóspito, ele é um lugar de complexidade absolutamente distinta, onde você está preparado para atender uma insuficiência cardíaca descompensada, um AVC, e tem uma gripe ali do lado. Exato. E a percepção de qualidade do usuário, ela passa por cima disso, né? Ela fala, tá bom, mas eu estou no serviço médico, eu preciso da minha Acaba sendo ter subjetiva, resolutivo. né? O quanto eu demorei para ser atendido, mas Isso. eu não estou entendendo que o outro está mais Exatamente. grave e eu posso esperar. Tem Então, uma questão de educação cultural que eu acho que a Exato. gente ainda está muito longe disso, e isso não é um problema isolado. Isso é um problema, E acho eu que, acho do que Brasil, né? Uma coisa que é muito difícil de fazer gestão também no pronto atendimento igual a gente viu recente pelas avaliações, um número super elevado de faculdades, Isso. com uma qualidade Paupérrima de... heterogênea, Isso. vamos falar dessa forma. E aí, para onde que eles vão trabalhar? Exatamente. É pronto-socorro. É pronto-socorro, é onde essa força de trabalho... É o inicial. Exato. E aonde, na minha opinião, deveriam ter os melhores profissionais, deveriam estar no pronto atendimento. Isso foi uma fala que foi dita na apresentação que eu achei muito interessante. Vocês tenham cuidado, inclusive, de ver senioridade da equipe do dia. Exato. É isso? É uma gestão, a gente faz gestão da escala, né? Então, a gente conhece, né, através dos indicadores, a gente conhece cada profissional e a escala que é feita é através dessa... Então, assim, é uma performance geral de resultado, mas tem a individual onde só vai entrar na escala quem performar bem. Né? Então, jamais iria colocar numa segunda-feira um médico que está começando agora. Então, esse olhar de gestão da escala faz trazer os resultados e outra, faz com que a equipe veja, eles estão olhando para isso, eu não estou sozinho aqui no plantão. E aí cria um ambiente muito harmonioso para trabalhar. De time mesmo, De né? time mesmo. Não é um indivíduo olhando e falando, eu preciso resolver as minhas fichinhas O lá, outro acabou. não tá nem aí, eu tô trabalhando. Todo mundo junto, Exatamente. senão não vai sair do lugar, né? Exatamente. Isso eu achei muito legal, porque existe essa ideia, né? De que é o que a gente acabou de falar, profissionais recém-formados, muitas vezes é a porta de entrada, é o pronto-socorro e tudo mais. E aqui vocês estão falando, olha, realmente a gente teve que olhar para isso. Sim. E performa melhor se tiver alguém com uma senioridade melhor, vai tomar uma decisão mais custo-efetiva, ter uma experiência melhor. Isso é muito interessante e é algo que é pouco falado. A gente não fala muito disso, da questão da análise da senioridade dos médicos, das equipes médicas. Nós, como médicos, nós temos uma versão a ser comparado e medido, mas... Enfim, sem isso não é possível fazer gestão. E sabe o que é legal? Que quando você faz isso com dados, eles entendem. Exatamente. Né? Então, teve uma médica que era cooperada, inclusive, ela veio me questionar por que eu não peguei o plantão. Sim. E fulana pegou. Né? Eu estava numa reunião, eu falei, não consigo falar agora, mas eu só mandei os resultados. Eu falei, eu te ligo depois. Ela, não precisa. Nem precisa, porque ela já entendeu. Pois é, a gente é facilmente convencido com dado. Exato. Se você me vier com dado claro e objetivo, eu entendo. E uma coisa que era muito legal no começo, né? Então, a gente não tinha uma métrica de produtividade, porque a gente não quer que atenda de qualquer jeito. É questão de tempo de espera, mas, consequentemente, eu tenho que olhar a produtividade do dia, né? Lógico. E aí, no início, quando eles não conheciam a forma da gestão... Eles tinham argumentos. É porque tô atendendo um monte de amarela. Exato. Mas aí eu pegava, falava assim, doutor, mas eles também, então, olha aqui. Então tá bom, vou melhorar. Então, aí, como eles conseguiam enxergar que eles não conseguiam argumentar porque eu tinha os dados na mão, aí isso acabou. Aí, pelo contrário, eles falavam assim,
olha, eu não estou puxando porque eu estou fazendo uma internação um pouquinho mais complicada. Sim. Então, eles já se justificavam do porquê. Então, isso é bem legal, essa mudança cultural que teve e só foi possível por causa dos dados. Aproveitando esse assunto, você falou um pouco aí dos médicos e cooperados, não é fácil convencer, né, equipe médica de que, olha, a gente vai começar a olhar agora para alguns dados, esses dados vão nortear um pouco da nossa atuação e tudo mais. Tem sempre um receio de que essas iniciativas, baseadas em valor, que tem uma questão de protocolos, de uma comparação mais uniforme, que a gente vai cercear a prática médica, que você vai interferir em conduta e tudo mais. O sistema Unimed, obviamente, é um sistema de médicos, né, para produção médica. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi algo super liso, super tranquilo? Teve algum ruído nessa conversa? Como é que vocês fizeram para conseguir colocar todo mundo como um time, embarcar todo mundo e falar, escuta, vamos junto que a gente vai sair melhor lá na frente do que a gente está agora? Então, assim, no início, a percepção, sem ser só dos cooperados do pronto atendimento, no geral, que estava todo mundo de olho, só esperando ver, né? Quem que está pisando fora da linha? Mas para mim era questão de tempo, né? Dar tempo ao tempo para conseguir mostrar os resultados. Que a gente não vai mostrar resultado no primeiro mês. Exato. Você precisa Tem que ter uma clareza, conhecer, criar essa cultura. Então leva um tempo. Mas em relação aos cooperados dentro do pronto atendimento, meu tratamento era exatamente igual. Eu não me importava, quanto mesma coisa. Legal. Exatamente. Então eu ia conversar com eles, né? Teve um exemplo que o médico se incomodou no início, né? Eu chamei atenção, né? Chamei atenção não, né? Eu conscientizei, Perfeito. né? De como que estava a performance dele, né? E depois ele melhorou e a minha liderança é muito nesse sentido. Eu cobro, mas eu também elogio. E eu acho que o reconhecimento é extremamente importante para isso dar certo. Fundamental. E aí ele melhorou, eu mandei, doutor, parabéns, né? Houve uma melhora. Ele, melhora, eu sempre fui assim, né? Eu falei, olha, eu tô vendo os dados, né? Então, se eu tô vendo uma melhora, para mim o senhor melhorou e tá tudo bem. Aí eu conversando com ele, eu falei para ele, assim, doutor, se eu não estiver fazendo isso, você deveria ir lá no presidente e pedir para me tirar, porque essa é a minha função. Né? Isso, eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para isso. Aí depois ele é complicado isso aí, né? Tá nessa sua posição. E aí depois ele até saiu do serviço, né? E agradeceu, parabenizou. Então, quando a pessoa consegue entender, e principalmente quando vem impacto financeiro, aí as coisas começam a mudar. Pois é. E nessa lógica que vocês trouxeram, porque quando a gente fala de pronto-socorro, e aí o assunto valor em saúde, eu fiquei muito interessado, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é processo. Cara, no pronto-socorro, pela variabilidade, pela complexidade daquilo ali, é difícil, né? Quando a gente vai ter uma iniciativa em valor, a primeira coisa que a gente pensa é, eu preciso ter previsibilidade. Deixa eu pegar um procedimento de baixa complexidade, que é feito muitas vezes, que tem o mesmo resultado, aí eu consigo comprar risco, falar sobre valor e tudo mais. Vocês foram exatamente no lugar contrário desse. Não, vamos no lugar nada previsível e vamos colocar. E eu acho que fenomenal, né? Porque prova a variabilidade de oportunidades que nós temos. Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Tem coisa para melhorar, tem coisa para a gente fazer, sem dúvida nenhuma. Mas vocês tiveram, obviamente, que definir aí indicadores, né? O que nós vamos olhar. E aí, uma primeira pergunta, Natália. Na saúde, a gente, conhecidamente, é talvez um bom coletor de dados, mas um pobre tratador de dados, né? O que fazer O que fazer com isso daqui, como tratar e tudo mais. Mas eu vou dar um passo aí atrás. A gente tem instituições, e isso é espalhado pelo Brasil todo, que a gente tem dificuldade ainda de achar o CID correto daquele prontuário e achando 2 ou 3, saber qual que é o de verdade. Óbvio que no pronto-socorro você está num momento ali que você vai ter uma ficha e tudo mais, que vai ter uma queixa principal, vai ter um CID, enfim. Mas, para avaliar essas oportunidades, você tem que ter um olhar mais transversal, de jornada, né? De pontos de contato, aonde que chega, como que faz, né? Então, nesse sentido, como que é que vocês olharam para isso? Porque,
o que vem mais lógico para mim é a questão de processos. Os processos precisam melhorar e tudo mais. Que outros indicadores vocês elencaram no sentido de qualidade, de experiência do paciente? Como que vocês conseguiram costurar todos esses pontos num ambiente tão complexo como um pronto-socorro? Então a gente pensou nos indicadores assistenciais, operacionais e pensando na qualidade também, né? Então, operacionais, a gente via muito a questão do tempo, então é o tempo de atendimento. Quando a gente chegou no dia, durante o dia, que a noite acaba diluindo, né, Sim. esse tempo, mas era 2 horas e meia De espera? de espera, Nossa. era algo bem elevado e ok, estava bem na março, época da dengue. Sim, sem dúvida. Mas era um tempo bem elevado. E aí a gente, organizando os processos operacionais, então tinha uma administrativa dentro da empresa que ficava olhando a fila, como é que estava. Leitura Então de tinha, ficha, se chegar a tanto tempo já me sinalizava, eu já entrava em contato com o líder da equipe. Quando eu não estava lá presencialmente, aí eu entrava em contato com o líder da equipe para a gente organizar, quem que é a pessoa que performa mais, vamos acionar o fast track, aí a gente acionava o fast track para conseguir dar essa vazão. E aí depois disso a gente não teve, assim, raras vezes ultrapassava 1 hora, 50 minutos ali, né? A gente sempre ficou na média, então caiu da média de 40 minutos para 27 minutos ali. Foi uma queda expressiva na média, né? Sim. Mas mesmo em horários de pico, a gente não passava de 1 hora e 10, no máximo, por causa de uma gestão mesmo dentro do hospital. Então, a gente não esperava a coisa acontecer. A gente já olhava o processo antes de estourar. Ah, não, então assim, tem muito idoso hoje, né? Sim. E o idoso acaba entrando em prioridade. Então, além das amarelas, subiu o idoso, aquela ficha com maior tempo Vai já ia ficando. ficar, E o que dá ruído é a espera, né? É o que eu imagino que é o maior detrator ali, né? Quem está esperando, ele não sabe que o outro é uma prioridade, que o outro tem uma necessidade maior e ele vai queixar, vai na ouvidoria. Então, a gente sempre tinha esse olhar da gestão da fila. Então, uma coisa que a gente fazia era muito o mapa de calor. Sim. Então, o mapa de calor, até mesmo para trabalhar com a escala. Eu não vou pedir aumento de plantonista. Eu vou olhar se eu posso diminuir a hora do domingo, um tempinho colocar para lá. Então, a gente tinha muito essa gestão da escala. Então, ela tinha os seus horários fixos, mas a gente conseguia otimizar de acordo com a quantidade de atendimento. Legal. Aí a gente tinha a parte também dos exames, né? Então a gente considerava que, como a grande maioria, né, 70%, 75% era classificação verde, nossos indicadores de exame, medicação, era em cima dessa classificação, porque amarela, laranja, as demais, a gente entende que são complexidades que tem que ser investigadas, então isso não entra ao caso para não ter aquele risco de, não solicitei por indicador, porque eu quero estar bem no indicador ali. E assim, a gente nunca foi proibitivo. Sempre assim, a gente tem essa meta, mas pede se for necessário. Lógico. E se a gente não atingir a meta por uma explicação que foi necessária, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Exato. Então, isso é muito importante para não ter uma distorção do processo, né? Eu acho que a fila, né, a dor do tempo de atendimento, sem dúvida nenhuma, pelo olhar do usuário, é o que mais incomoda, né? Mas vocês tinham outras métricas, né? Por exemplo, métricas de qualidade. Reclamação médica, né? Reclamação e elogio. Então, assim, a gente melhorou o tempo de atendimento mesmo, aumentando a quantidade de atendimento. Então, a gente aumentou o volume, que a tendência seria aumentar o tempo, né? Mas foi ao contrário. Aí pode pensar, mas será que melhorou o tempo, mas qual foi a qualidade? Então, a gente melhorou 54% das reclamações médicas, então teve uma diminuição. Baixou pela metade. E o que foi muito importante também, a gente pensa só na parte do paciente, mas esse indicador ajuda até na parte do comercial.
Lógico. Vem para cá, É tô isso sendo aí. bem atendido, o tempo tá baixo. Então, Sem tem dúvida. outros valores que agregam dentro desse modelo. Perfeito. A gente estava conversando um pouco, você falou que acho que o NPS não era captado, mas as queixas são, né? Exato, é porque o NPS, de início, era para entrar, né, na nossa métrica, mas como não faz uma avaliação só do médico, tem avaliação geral, seja hotelaria, equipe Sim. multi, então não seria justo a gente pegar esse NPS, que às vezes não reflete só na parte do médico, e colocar como uma variável para a parte de remuneração deles. A gente conversou um pouco disso, né? E aí eu entendo perfeitamente, vocês são uma empresa que fornece serviços médicos, né? Então, Isso. é isso, precisa ser avaliado o serviço médico, não dá para avaliar a hotelaria do lugar, não dá para avaliar Exato. outras coisas porque não está na tua competência, né? Exato. E uma coisa que eu te perguntei, e eu acho que é legal, né, a gente falar um pouco disso, é a questão da remuneração, né? Porque eu acho que um dos motivadores, um dos grandes engajadores das pessoas, não é só de médico, qualquer pessoa, é incentivo, né? Exato. Aonde a gente coloca incentivo, o incentivo ele é benéfico, mas ao mesmo tempo tem que ser muito cauteloso, porque às vezes ele gera distorções, né? No nosso meio aqui do que a gente está falando, é que nem pensar em modelos de captação, em que você pode ter desassistência. Você fala, eu vou pegar só os casos mais simples, então, para atender, o valor é o mesmo, alguém vai ficar com o caso mais complexo, né? Como que foi isso? Qual que foi a lógica que vocês utilizaram para esse modelo de remuneração? E se isso estava desde o começo? Isso foi uma coisa que já, na largada, já estava lá para os médicos, falar, escuta, a gente vai olhar, a gente vai ter métricas, vai ter metas e tal, mas também tem, a gente indo bem, a gente vai partilhar isso daqui com todo mundo, vocês vão ter uma melhora na remuneração. Como que funcionava isso? Desde o início a gente já iniciou o contrato falando da remuneração, que é ter ranges, então assim, cada indicador ele tinha de um tanto a tanto, mediana, tanto a tanto, mínima, mediana e máxima, né? Tá. Então, de acordo com o score, um somatório dos indicadores, a gente fez essa definição de mínima, mediana e máxima. Então, o mínimo ele estava dentro do mercado, né? Sim, o mínimo já era um padrão o mínimo já era aceitável. um padrão aceitável e aí você vai, conforme o seu resultado, você vai tendo essa evolução, né? E eu acho que isso é uma coisa que estimula o médico. Eu falo que antigamente os médicos eles davam plantão porque eles queriam entrar numa equipe ou entrar dentro de um hospital. Hoje não, hoje é dinheiro. Não é, vão para o pronto atendimento porque eles precisam trabalhar, precisam pagar suas contas. Então, acho que esse incentivo financeiro contribui, né? Mas para a gente não fazer algo individual, era o coletivo. Então, Pois é, todo porque aí é o mundo... perigo, né? Todo mundo tem que entregar. Isso. Então, eu não vou fazer vista grossa com o colega que não está trabalhando ou que está gastando muito exames. Então, isso gera um sentimento de time mesmo, né? Junto com a escala, equalizando a escala, colocando pessoas boas para trabalhar, eu acho que traz esse sentimento de time e faz entregar resultado, né? E aí, assim, a remuneração do plantão é geral, mas a gente tinha incentivo também individual. Então, os 5 melhores eram bonificados à parte. Eles tinham uma bonificação, Uma bonificação a à parte. maior do que o Maior. que o time conseguiu. Então ganhava um fixo ali a mais no final do mês por recompensa, né? Pela ajuda. Então, isso também era uma métrica que a gente fazia com número de atendimento de ficha, era assim, é um score mix, que né? ele não é estático, depende Sim. muito da estratégia, da necessidade do momento. Então, começou a ter reclamação que os médicos não estavam atendendo muitas fichas amarelas. Então, aí a gente colocou dentro... Isso vai pesar mais. Vai pesar mais. Então, ficou quantidade de atendimento, é um peso maior para fichas amarelas, para não ter essa queixa. Aí uma subtração dos retornos em até 72 horas, que é outra métrica que a gente tinha, também fazia parte do nosso Que score. já começa a falar de qualidade. Exatamente, justamente. Não adianta atender Isso, rápido não é e pra não ser rápido, é explicar pra o ser bom. paciente e não ser efetivo. Então, também tinha esse retorno.
E uma parcela de custo, mas já era mais baixo, né? Que era o mais importante na bonificação, era isso, o quanto a pessoa está ajudando, né? Fazendo atendimento, atendendo complexidade e não tendo retorno. Então, era praticamente isso. Legal. Importante isso que você falou, a questão financeira, que eu imagino que deve ser o quanto que ele gera de custo, né? Isso. Ele é visto, mas não é o principal, né? Não é o principal. Não é isso que vai mudar o ponteiro, né? Tanto é que para a gente escolher quem entrar na escala era o último. Então tinha... primeiro eu vou olhar atendimento, complexidade, retorno. Por último, eu via se ele estava... Era os desempates, assim, quando batiam, por último era o custo. Legal. Como é que foi, Natália, do ponto de vista de ferramentas, de TI, de agregação de dados e tudo mais? Porque eu imagino o desafio que é, e você me disse que vocês conseguem fazer uma gestão em tempo real do que está acontecendo. Quais foram esses desafios? Como é que vocês fizeram isso? Porque vocês pegaram alguma ferramenta e colocaram dentro do sistema operacional, do prontuário eletrônico, fizeram interface, tem alguém lá, porque isso é muito difícil de fazer, né? Essa análise de jornada, né? E a gente ainda é carente de ferramentas dessas, principalmente implementadas. Tem no mercado, tem gente que faz, mas tem muito pouca gente que colocou isso para rodar, para poder, de novo, voltar naquele assunto. Uma pilha de dados é lindo. Só que serve para pouca coisa, né? É melhor um pouquinho de dados bem tratados que já vão te dar insights muito maiores. Como é que vocês se depararam lá nesse grau de maturidade deles? Eles já tinham dados e tal. E como que vocês fizeram isso? Tem uma ferramenta que vocês encaixaram ali? Como que foi esse processo? Eles já tinham os dados, né? Mas de uma forma que sempre tinha que trabalhar muito em cima dos dados para conseguir enxergar o que precisa agir, onde precisa realmente ter alguma ação. E aí a gente fez uma parceria com a 2IMs e a gente desenvolveu justamente, e foi bem bacana porque a gente teve várias reuniões, justamente o que eu preciso realmente olhar e como eu preciso olhar. Né? Porque do jeito que eu tirava o relatório deles, tinha que trabalhar pra caramba, dinâmica pra lá, passa pra outra tabela, então dificultava muito. E com essa plataforma não, eu falei, eu preciso enxergar isso. Então a gente tinha uma página, uma frente ali que era on time, então era o que estava acontecendo agora. Você tinha dados de como quanto atendimento aberto naquela hora, era por tempo de espera, e eu tinha os médicos que estão atendendo, então eu já via quem estava performando bem ou não. E aí, numa outra aba, a gente tinha já para conseguir ver o histórico, quanto tempo eu quero ver, como eu quero ver, aí você já personalizava um pouquinho mais. Mas essa visão on time era o que me ajudava a realmente fazer gestão no dia a dia ali. Perfeito. Então, isso foi bem importante, ser construída do jeito que eu precisava enxergar. É isso, fazer as perguntas certas, é muito difícil. Exato. Né? Saber exatamente o que é que você precisa e como faz. E às vezes você tem experiência de outras, e aí uma coisa está numa página, aí a outra que você precisa para fazer uma interpretação está em outra, aí mesmo tendo uma ferramenta bonita, você tem que trabalhar em cima, você está perdendo tempo. Lógico. Então é isso, é conseguir colocar o dado que cruza com o outro que vai te dar uma ação imediata ali na operação. E nessa experiência específica, tudo era gerido por você, pela tua equipe, ou vocês foram capacitando gente de lá? Tinha gente da Unimed lá que começou a mover isso, porque eu imagino que isso é uma coisa que vai ganhando corpo, isso começa a ficar uma coisa grande, né? E era uma dependência dessa, vocês que faziam toda essa gestão, ou lá eles já estavam começando a olhar para isso de um jeito diferente? Eles tinham um BI deles, mas para dentro do interesse deles, né? Mas não para uma gestão ágil ali no pronto atendimento. Então, eram os interesses estratégicos da instituição, né? Não era tão robusto quanto ver a parte da operação on time. Tá. Então, lá a gente tinha coordenação, no caso eu coordenava o serviço, então tinha a ferramenta que nos ajudava e a gente tinha uma administrativa lá também.
Então, a gente treinou muito bem essa administrativa para ela ter esse olhar para me sinalizar, opa, ali vai começar a dar problema. Então, foi um treinamento dessa equipe e aí a gente conseguia obter os resultados. Legal. E essa interação toda com a equipe lá era você que fazia, médico com médico? Médico com médico. O administrativo sinalizava e como eu criei essa relação com eles, né? Então, a gente tinha muito uma parceria mesmo, porque eles viam que eu realmente me importava com eles, eu queria saber como é que estava, se tinha alguma coisa para melhorar. Eles viam que eu defendia, porque às vezes chegava a diretoria, 50 exames de imagem, que não sei o quê. Aí eu sempre respirava, falei, calma, deixa eu ver os dados. 502 atendimentos, 10%, está dentro da nossa meta. Eu falava, não, pede pro radiologista subir, ver como é que tá ali o pronto-socorro numa segunda-feira, antes de dar só um número. Isso. Porque o número sozinho é isso. Então, era isso que a gente sempre fazia, né? Então, olhar... Então, os médicos viam que eu defendia eles, que eu fazia questão de mostrar. Falar, chamaram atenção, mas eu mostrei e tudo mais, porque isso vai criando... vínculo, um vínculo, Senso uma de confiança. Time. Então, isso muda muito. Natália, para fazer isso acontecer num ambiente tão desafiador como pronto-socorro, eu imagino que tem que ter um engajamento também de outras equipes, né? Uhum. De novo, né? Você estava naquele momento representando uma empresa de serviços médicos, está tudo claro. Mas teve um trabalho junto às lideranças, equipes de enfermagem, recepção, administrativo. Eles são envolvidos nisso ou é uma coisa que ficou só na conversa com o médico? Não, porque não tem como, né? O pronto-socorro não é um serviço médico, é multidisciplinar, exatamente. Que passa por várias interfaces. Então, desde quando teve a mudança do totem, da recepção, tive que participar das reuniões para a gente ver, vai virar, então já se preparar se der algum problema, a parte da enfermagem também. E as equipes médicas, a emergência, a cirurgia, a cardiologia, né, que acabam fazendo interface junto, pedir uma avaliação, alguma coisa. Então, isso eu tive que ter bastante contato com essa equipe para a gente reestruturar algumas coisas. Perfeito. Não dá para fazer nada sozinha, né? Tem que envolver todo mundo em um ambiente desse. Aproveitando isso, né, lembrando aqui dos nossos parceiros, eu queria mais uma vez lembrar que todo esse conteúdo é desenvolvido pelo Ibraves e tem o apoio institucional da Novartis. A gente segue aqui com a nossa conversa que está super interessante sobre valor em saúde em pronto atendimento. Uma outra pergunta. A gente vê algumas coisas hoje em pronto-socorro e iniciativas que envolvem valor muito focados em determinadas doenças ou eventos, tipo sepse, AVC, enfim, infarto, esse tipo de coisa. Lá vocês chegaram a refinar isso para determinadas coisas? Sepse, AVC, mas a gente vai tratar diferente, a gente vai ter indicadores diferentes ou não? Vocês fizeram um olhar mais amplo do pronto-socorro? Nós tínhamos os protocolos gerenciados, mas a métrica de remuneração, tudo era mais global. Mas mesmo assim a gente tinha. E a gente entende que a maioria dos acordos dentro de um pronto atendimento é muito mais baseado em protocolos, né? Então, vou remunerar de uma forma diferente se você atingir, se estiver conforme em tantos % do protocolo. Eu entendo que isso é uma coisa importante para diminuir a variabilidade, questão de segurança assistencial, mas é uma negociação que acaba ficando mais entre a instituição e a operadora. Tá. Né? E eu acho que o diferencial nosso foi colocar a parte comportamental, que é o médico, que é ele que vai prescrever, ele que vai orientar, ele que dá o ritmo. Ele não é sozinho, mas é dele que saem todas as coisas. Sem então, dúvida. Por isso que eu acho que é importante a gente pensar, sempre ter alguma coisa que vai refletir no médico. Né? E hoje, assim, a parte financeira, o bolso do coração a gente não está conseguindo muito conquistar. Está sendo que seu bolso... O bolso da calça mesmo ali. Mais objetivo, né? Mas eu acho que tem que ir no comportamental mesmo, que é o médico. Tem que mudar a cultura do médico. E foi uma coisa tão legal, porque para você mudar uma cultura demora, né? Muito, né? E foi muito rápido, no meu ponto de vista, que a gente conseguiu fazer isso.
né? Justamente por estar presente, por mostrar dados, e a gente fazia reuniões para eles entenderem como que a equipe estava performando. Sim. E aí, assim, isso foi mudando, eles foram se interessando ao ponto de, eu quero ter mais oportunidades. Você pode me mostrar como eu Isso. estou performando, Tem que eu alguma quero outra coisa que melhorar? eu Tem alguma posso... coisa que eu possa fazer para melhorar? Isso foi muito legal. E aí, uma coisa que eu adorei quando eu escutei foi uma médica que falou assim para mim: Nath, de final de semana eu tô quase pedindo para os médicos irem tomar um cafezinho, porque eu vou puxar, já puxaram o atendimento. Falei, ai, que lindo, É isso, é ótimo. cultura mudando, né? Isso entra no Exato. automático. Mas é o que você falou, é difícil, mas eu acho que a gente tem um preconceito aí de que o médico é muito resistente. E eu entendo, nós somos médicos, a gente é forjado, né, a ter posições, a gente tem que ter a firmeza de um diagnóstico, a clareza das coisas, enfim. Mas, de novo, né, eu acho que é uma questão de desconhecimento. É pelo simples fato de que a gente não foi exposto a isso durante a formação, não é a gente não é educado quanto a isso. A partir do momento que você coloca o médico e fala, escuta, eu vou te avaliar por isso aqui. Se você fizer isso daqui desse jeito legal, que é o que você faz hoje, e performar melhor ainda, você vai ter esse bônus, você vai ter isso daqui, a tua vida vai melhorar nesse sentido, o paciente vai ser melhor atendido, enfim. Eu acho que, assim, tem que se tomar muito cuidado com a questão dos indicadores, que eu acho que está vindo uma cobrança, porque a saúde demorou para ter isso, e hoje é uma exigência geral, seja público, privado, e aí vomitam Exato. os indicadores. Muda a chavinha. Não explicam o porquê, só, precisa olhar esse indicador, precisa entregar esse indicador, mas não consegue achar um linguajar que vai agregar valor para a pessoa. Se você não conseguir fazer isso, não vai mudar. Exato. Vai achar vai, que né? saco, já tem que mais atender, uma coisa ainda fazer. tenho mais uma coisa. Exato. Então, quando você consegue mostrar que vai melhorar o dia a dia dele com isso, aí ele aceita. Vocês chegavam a discutir questão de protocolos ou isso era institucional? A gente discutia, a gente começou a levantar de acordo com a epidemiologia, né? Então, não só o quantitativo, mas a gente associava o CID com custo. Tá. Né? Então, a gente pegava a prevalência, ok, mas às vezes tinha alguns que o custo era muito elevado, apesar de ser uma prevalência mais baixa, mas você vê que era um custo muito acima, talvez solicitação de exames, então a gente fazia educação médica continuada. Então, a gente criava esses... E até o médico se incomoda com o protocolo, mas, na verdade, você está respaldado. Pois é. Então, assim, para você falar assim, olha, eu não fiz, é institucional. É isso. Então, assim, é um discutimos respaldo... e chegamos em uma conclusão todos, que esse era o que era para ser feito, né? E é legal também que a empresa, ela tem uma ferramenta que é 24 horas... tem um médico disponível, se você tiver dúvida de atendimento, você manda uma mensagem, tem uma pessoa 24 horas para responder. Ah, que legal. O Educadoc é uma ferramenta que não é só para a Unimed, né? Era para difundir geral. Eu acho que isso ajuda muito, ainda mais locais que não têm recurso. Exatamente. Quanto mais distante, isso faz mais sentido ainda, né? Então, mesmo se tivesse qualquer dúvida, a gente sempre tinha, de alguma forma, para conseguir entregar e ajudar no desfecho, no resultado. Natália, você falou um pouco aí dos resultados, né? Dos indicadores, acho que você trouxe até um pouco aí de material. Conta pra gente aí quais são, em grandes bullets aí, os principais, né? O que foram os resultados que vocês conseguiram e em quanto tempo isso? Porque a gente sempre imagina, né, que a mudança de valor desse conceito é uma coisa para longuíssimo prazo. E tem coisa que é mesmo, né? Mas a gente já consegue colher frutos em pouco tempo, né? Sim. Conta aí um pouco pra gente. O que você trouxe aí dos principais indicadores? Quais foram as coisas que vocês viram que você falou, pô, isso aqui mudou ponteiro? É uma pena que eu não trouxe o desenho do gráfico, porque esse gráfico é muito bonito quando você enxerga, né? Então, a gente fez a barra, a quantidade de atendimento e a linha, o tempo, né? Então, a gente aumentou 47% da quantidade de atendimento comparado à equipe anterior, né? E a gente diminuiu 21% do tempo de espera. Ou seja, vocês atenderam mais gente
em menos tempo. Exato. Foi... E aumentou a equipe médica? A gente não aumentou a equipe médica, porque eles tinham, na verdade, eles tinham dois centros, né? Tá. Quando a gente chegou, um que não ficava no pronto Fora atendimento, do hospital. e outro dentro do hospital. Então, quando a gente chegou, e aí eles pararam, porque era muito por causa da dengue, eles separaram. Então, a gente pegou esses médicos e a gente realocou. E aí, na verdade, se for ver a porcentagem, a gente fez essa conta, porque houve uma questão, mas melhorou o tempo porque vocês aumentaram os médicos. E aí, como a gente tinha a parte de pediatria e adulto, eu fiz essa conta, a gente aumentou 6%. Da hora médica. Com o resultado. Então, assim, não foi por isso. É isso aí. Foi a melhoria do processo. Por isso que eu falo, as pessoas sempre vêm para tentar derrubar, achar um problema. Só que quando a gente trabalha com dados, a gente fala com propriedade. Legal. Então, a gente aumentou 6% das horas para uma melhora de 21%, sendo que aumentou 47% dos atendimentos. Então, sem dúvida nenhuma, não foi isso. Exato. Na questão dos recursos assistenciais, né? Então, a gente diminuiu 18% das prescrições de medicações, né? Então, a gente sempre orientava a medicar quem realmente precisa, só que é uma coisa muito difícil, porque a população tem uma cultura que demanda, se não for no pronto-socorro e não tomar um remédio, não fizer algum exame, você não foi bem atendido. Então, a gente sempre orientava, se você conversa com o paciente, se você mostra segurança, o paciente aceita. Sim. Mas eu também falava assim, viu que não vai conseguir, Lógico. Prescreve. Porque senão a gente vai ter outros problemas ali. Parte de exames laboratoriais, redução de 33% dos exames laboratoriais. Isso daí fala demais com a questão da senioridade, das escalas, né? Sem dúvida nenhuma. Os exames de imagem ficaram praticamente inalterados, porém, teve uma redução de 19% das tomografias. Então, ficou muito mais uma solicitação de raio-x do que tomografia como era solicitado. Então, Perfeito. Isso também, a hora que você vê a comparação do valor de um raio-x sem dúvida de uma tomografia, muda muito, né? 54% das reclamações, que eu acho que isso é... diminuição de 54%. 54% das reclamações. E eu respondia todas. Legal. Todas. As internações também, a gente diminuiu 23% das internações. Então, isso também ajuda muito. Lógico. É um custo muito elevado e a gente sabe que 75% é baixa complexidade, então não era nem para estar lá e muito menos internar. Exatamente. Então, essa diminuição, um grande ganho, realmente estar alinhado com o CID, com a necessidade para quem precisa internar. E a parte do custo, né? A gente conseguiu uma redução de 16% no custo unitário dos atendimentos. Né? Então, isso em grandeza, em 6 meses, a gente teve uma economia de R$916 mil no mês. Você faz uma projeção anual, dá 1,8 milhão. Então, que isso legal. E aí muda a relação dos cooperados. Exatamente. Todo mundo começa a enxergar, começa a achar interessante. Fala, opa, exato. Tem muito dinheiro na mesa, né? Tem muito desperdício, muito infelizmente. Muito desperdício. E né, a Organização Mundial de Saúde fala de 9 trilhões de investimento por ano, de dólar por ano. E se a gente for ver... Fala 20%, 30%, a gente não tem muita noção, mas assim, 1,8 a 2,7 trilhões Exatamente. de dólares desperdiçados. Então, assim, tem problema financeiro? Tem, mas tem uma outra não solução é só dentro de isso. casa. Exatamente. Tem muita coisa que a gente precisa ainda explorar de uma outra maneira, né? E é muito legal ouvir isso, porque são iniciativas como essa que eu acho que servem de exemplo para a gente colocar isso na mesa e falar, gente... Olha como a gestão, um olhar mais profissionalizado para isso, muda o ponteiro de uma instituição. E é muito interessante ouvir você falar na empresa que você representava, enfim, aquele teu momento profissional, mas também uma clareza da instituição de procurar efetivamente melhorar os processos e cuidar melhor de quem está lá. Exato. Infelizmente, ainda tem muita instituição que o pronto-socorro é um captador de internação. Uhum.
E vocês estão aqui mostrando exatamente, falando, não, o que a gente quer ser é mais eficiente. Exato. A gente não quer colocar mais gente para dentro que não precisa. A gente quer colocar o que precisa mais rápido. Exato. Mas quem não precisa, a gente quer cuidar de um outro jeito e não é aqui, né? Isso mostra uma maturidade. A gente já acho vê que a gente tem um problema sistêmico. A gente vai falar, isso é um problema sistêmico, eu vou continuar dessa forma. Não, o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem? Exatamente. E o sistema de saúde hoje precisa de uma mudança urgente e precisa de pessoas com coragem. Então, as pessoas que estão na liderança, elas têm que se sentir responsável por isso. Não é só estar lá porque eu vou completar a escala ou eu vou apagar incêndio. Então, acho que esse é o grande problema da saúde, que faltam pessoas que queiram realmente fazer o diferencial. Concordo muito. Me conta uma coisa, você também participa hoje de um projeto Lean nas emergências, né? Isso. Conta pra gente um pouco do que é isso, do que se trata. O Lean na Emergência é um projeto subsidiado pelo Ministério da Saúde, né? Então, ele tem grandes 6 hospitais que gerenciam, né, esse projeto, que apoiam, na verdade, esse projeto. E aí a gente vai em hospitais públicos e filantrópicos para diminuir a superlotação ou melhorar a eficiência operacional. Porque tem alguns hospitais que às vezes não tem um score de superlotação, né, pelo NEDOX, mas ele entra numa necessidade de uma melhoria operacional. E é muito legal o projeto, porque eu participei do ciclo 9, estou no ciclo 10 agora, e a gente vê que são hospitais com perfis diferentes, especialidades diferentes. Então, tive na clínica, agora estou com um contrato de ginecologia, e se você aplica a metodologia, acontece. Então, acho que a grande questão é ter metodologia. Então, até mesmo a parte de liderança, se aprofundarem um pouco mais para conseguir executar. Então, é muito legal. E a gente vê que nesse projeto a gente traz muito essa cultura dos indicadores. Sim. Então, todo mês eles têm que entregar, né? São os indicadores da comunidade que eles chamam. Então, todo mês eles têm uma série de indicadores que têm que entregar. E aí, o que eu acho mais gostoso que é justamente discutir os indicadores. E é engraçado que a gente está nesse início de projeto e às vezes eles têm dificuldade mesmo. Sem dúvida. E assim, não julgo de forma alguma, Sim. porque não tinha isso. Eu gosto disso, eu venho buscando isso há muito tempo, então essa facilidade que eu tenho é porque eu vim construindo Exatamente. isso, mas eu não tinha. Não é trivial. Eu lembro que meu chefe perguntou assim, você entende de números? Eu, na calculadora, foi a minha fala, né? Mas aí você desenvolve. E aí, o que a gente tem que tomar de cuidado não ser, foi o que eu falei para eles, gente, toma cuidado para vocês não serem coletores de dados. Isso, pura e simplesmente. Exato, então eu até falo, nesse início eu vou fazendo raciocínio com vocês, mas eu quero isso. Se incomodar com o número. Eu falei, gente, mas esse número está muito alto. Isso reflete a realidade de vocês? Ah, doutora, acho que não reflete. Eu falei, então é isso que eu quero que vocês falem para mim. Esse senso crítico. Colocar o dado, se incomodar e falar, deixa eu ver se está certo, deixa eu ver se a métrica está certa, se essa é a realidade ou se aconteceu algum problema ali, porque senão vocês vão coletar, o projeto vai passar e nada vai mudar. Essa iniciativa tem a ver com o PROAD? Tem a ver com o PROAD. Né? E é nacional? É para o Brasil todo? Vocês atuam? O Brasil todo. E tem um corte assim de hospitais pequenos, médios, grandes, tem de tudo aí no meio? Vocês auxiliam qualquer tipo de instituição? Assim, não vou saber o detalhe de quem são elegíveis, mas grosseiramente, né, que essa parte a gente não participa, a gente vai na parte mais operacional. Mas hospitais públicos e filantrópicos, aí eu acho que deve ter algum corte. Algum corte de tamanho, né? Exato. Que justifique isso, né? Muito bom. Bom, Natália, a gente está caminhando aqui pro final do nosso videocast. A gente teria acho que mais algumas horas aí para ficar conversando. Eu realmente fiquei muito interessado quando eu vi a apresentação que foi feita e procurei me aprofundar um pouco mais de como que é que esse povo teve coragem de falar sobre valor em saúde em pronto-socorro. Mas acho que você foi super clara, mostrou pra gente com clareza o que é que pode ser feito e como tem oportunidade para a gente melhorar, como tem coisa para a gente fazer em diversas áreas, inclusive nessas áreas tão complexas como pronto atendimento, enfim.
é a infantaria da medicina, né? A linha de frente, é onde a coisa pega fogo ali. Natália, tem um espaço agora para últimas considerações, tá? Se você quiser deixar algum pensamento, alguma coisa aí que você queira colocar, algum agradecimento. E depois disso a gente encerra, mas queria mais uma vez agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Sei que você veio de longe para conseguir chegar aqui para a nossa conversa. Parabéns pelo que você tem feito e pelos resultados que você conseguiu. Realmente é inspirador e espero que isso contamine cada vez mais gente. Eu partilho da tua visão de que quando a gente é exposto a esse tipo de coisa, vai ter muita gente que vai falar, opa, eu gosto disso daqui, deixa eu olhar isso daqui. Foi um pouco, na minha carreira, um pouco do que eu fiz também. Mas enfim, te dar um pouco aí a palavra agora no final, para depois a gente encerrar. Eu acho que o recado é principalmente para as lideranças assumirem a responsabilidade do papel que eles estão ocupando, né? A gente vê que a saúde precisa de cuidados, né? Então, seja o público, seja o privado. Então, o que faltam são pessoas que têm essa responsabilidade, esse compromisso com a saúde. Então, é querer, sim, olhar além de apagar um fogo, além de completar uma escala, olhar o que eu posso fazer, isso está repetido, o que eu posso fazer de diferente. Então, acho que esse é o principal recado, né? E sem dados a gente não consegue fazer absolutamente nada, senão vai ficar no achismo, a gente vai tratar efeito e não causar raiz. E aí eu acho que isso vai vir de novo, e aí você se frustra, mas se você usar uma metodologia, você vai entender onde é realmente o problema. Então, é essa conscientização que a gente tem que ter do lugar que a gente ocupa, né? E eu agradeço a empresa que me deu a oportunidade de executar, me deu todo o apoio, toda a estrutura. Eu acho que isso é extremamente Sem dúvida. Importante. Sozinho a gente não faz nada, a gente não é nada. Então, é essa gratidão da gente poder crescer e evoluir sempre. Ótimo. Natália Sarraceni foi a nossa convidada de mais um episódio do VBHcast. O VBHcast é uma iniciativa do IBRAVES com apoio institucional da Novartis. Eu sou o Rafael Yelpa, apresento essa segunda temporada e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!